Olá, como estão vocês? Tudo bem? A partir de agora, estamos juntos aqui no programa Visão Trabalhista em Debate. Eu lembro a você, telespectador, que a sua participação é fundamental para nós. Então, clique no nosso e-mail e participe do programa. visãoemdebate@ig.com.br. Este programa é uma realização do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Sindicato esse que está pertinho de você, na rua Erasmo Braga, número 307, em Presidente Altino. O telefone está aí no seu vídeo, 3651-7200. Ligue e se informe e conheça mais os projetos do sindicato. O programa Visão Trabalhista em Debate agora está disponível também pela internet. Isso mesmo, além do canal 6 da NET regional, você também pode acessar o nosso programa pelo portal do sindicato, www.sindimetal.org.br. Clicando na página do sindicato, você vai poder assistir esse e outros programas da nossa grade e, além de, claro, poder acompanhar as matérias que são preparadas com exclusividade a você, trabalhador e trabalhadora. Participem em qualquer lugar do Brasil e do mundo, você fica sintonizado com a gente. Estou aqui recebendo em nossos estúdios um grande parceiro, camarada, companheiro e grande amigo, Carlos Aparício Clemente. Eu quero apresentar ele antes de mais nada, antes de fazer a abertura, Clemente, que a sua vinda aqui é pertinente para o tema que nós vamos debater agora, que é a situação dos trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico. Muito obrigado pela sua presença. Eu que agradeço a oportunidade de divulgar um tema que cada vez mais está fazendo parte do dia a dia das empresas metalúrgicas. A gente gostaria que fizesse parte de qualquer empresa, né, ter gente com deficiência para tocar o funcionamento, as atividades de qualquer negócio em qualquer parte de Osasco ou do país. Clemente, em fevereiro, o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região divulgou que, ao todo, 98,9% das vagas geradas pela lei de cotas até dezembro de 2014 foram preenchidas pelas metalúrgicas da região de Osasco. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre esse cenário, né, para mostrar que esse cenário continua o mesmo ou teve alguma alteração? Com certeza, teve uma alteração para melhor, né? Em termos de como está a situação hoje, né? O sindicato vai colocar um estudo agora, né, ainda no mês de novembro, um estudo mostrando que aumentar as contratações no setor metalúrgico, né, hoje ultrapassou já em 103%, quer dizer, todas as vagas possíveis da lei de cotas, na média, já foram cumpridas pelas metalúrgicas, né? Claro, algumas empresas não contratam, mas uma imensa maioria contratam muito mais do que prevê a lei, então garante uma média maior do que prevê a lei de cotas na região. Mas o que a gente percebe também nesse estudo é que vários setores da metalurgia ampliaram suas contratações. A gente tem hoje o setor de fabricantes de autopeças para montadoras de veículos, de motos, de caminhões, tratores, aumentaram as contratações aqui na região. Fabricantes de lâmpadas aumentaram a contratação. Fabricantes de máquinas de produtos eletroeletrônicos aumentaram a contratação, que é uma evolução frente àquele o último estudo apresentado, que foi em fevereiro desse ano. Então, a gente teve um crescimento, né, grande, e este cenário, o sindicato, então, está apresentando numa pesquisa, que ela será tornada pública, né, para as próprias empresas participantes, para o poder público e para a sociedade, né. A pesquisa mostra um problema muito sério que nós estamos vivendo nesse momento, também, que é um desemprego generalizado que assola o país, vários setores, mas pegou em cheio também os trabalhadores metalúrgicos aqui da região. A pesquisa aponta que, na média, houve uma queda de número de empregos em praticamente todas as empresas da região, né? Quase 9% dos empregos desapareceram entre fevereiro desse ano e agora, no mês de novembro, tá? E também o desemprego das pessoas com deficiência também aconteceu. O problema, né, cresceu até um pouquinho maior, o desemprego cresceu no número total em 11,5%, mas
Na média, né, as empresas, mesmo diminuindo o número de empregados, mantiveram o compromisso de fazer o cumprimento da lei de cotas ou um pouco mais, o que levou, assim, o percentual geral da pesquisa que está sendo apresentada agora nesse mês. No início do ano, você já bem citou, a 9ª pesquisa sobre inclusão de trabalhadores com deficiências nas metalúrgicas de Osasco e região mostrou que em 2014, como você acabou de citar, o setor de autopeças foi um dos que tiveram destaques nas contratações ao alcançar o índice de 111,9%. Nesse setor de autopeças também houve alteração? Está em 111,8%. Basicamente igual da última pesquisa, com todo, vamos dizer, com todo o desemprego que aconteceu nessa área. Né? Tem muitas fornecedoras de autopeças que estão com a produção paralisada, as montadoras seguraram, não estão aceitando os produtos. Há montadoras de motos, por exemplo, cortaram em 50% os pedidos, mas mesmo assim, com essa queda violenta de trabalhadores, as empresas retiveram, do setor de autopeças, retiveram as pessoas com deficiência em seus quadros, mantendo basicamente o mesmo percentual do ano passado. O ano passado era 111,9%, esse ano é 111,8%. Quer dizer, as vagas possíveis do setor de autopeças, forjarias, fabricantes de portas e parafusos que fazem parte desse setor, né, praticamente ficou igual percentualmente o ano passado, com toda essa situação terrível, particularmente, que afetou o setor de autopeças. Qual o segredo? Por que o setor de autopeças e fundição são os que mais destacaram? Eu desconfio que o que as empresas estão fazendo? Elas estão apostando que o mercado vai reagir, o mercado, de uma maneira geral, vai reagir. Então, as empresas estão retendo, na crise, elas fizeram uma retenção maior, seguraram muito mais as pessoas com deficiência. Tá? Quando o mercado reagir, as empresas praticamente também já estarão com suas cotas, vamos dizer, cumpridas naquele momento. Tá? Na empresa que a pesquisa está sendo apresentada, que é a maior empresa de metalúrgica de autopeças de Osasco hoje, essa empresa, nesse momento, tem muito mais trabalhadores com deficiência do que prevê a lei em seus quadros. Claro, ela está apostando na retomada das encomendas das montadoras para os eixos que ela produz. Né? Eu não tenho dúvida nisso. Mas elas descobriram talentos. Então, hoje as empresas seguram as pessoas com deficiência por conta de talentos. Senão, faria o que o mercado tem feito, Brasil afora. Deixa sempre a pessoa com deficiência na frente da fila de demissão e só faz contratação quando o fiscal chega. Nós estamos sem fiscal em Osasco. Né? Todo mundo sabe. Né? Fiscalização trabalhista retirou o time de campo. Não há fiscais do trabalho fiscalizando lei de cotas na região de Osasco e as contratações continuam. Vamos continuar nesse próximo explanação, esse tema que você acabou de citar. Estou recebendo em nossos estúdios Carlos Aparício Clemente, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região, e também ele é o coordenador do Espaço da Cidadania, também do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao Clemente. Fiquem conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista em Debate. Eu recebi hoje em nossos estúdios Carlos Aparício Clemente, ele que é vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco e região e também coordenador do Espaço Cidadania da entidade. O tema abordado hoje é a situação dos trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico. Clemente, no final do primeiro bloco agora, nós estávamos destacando a questão por que os setores de autopeça e fundição tiveram destaque, né? Mantendo os seus funcionários com deficiência, e você dizia agora que uma das coisas que se destacou era descobrir o talento ali, né? Então, acabou descobrindo talento. E, em contrapartida, empresas ainda não seguem o mesmo exemplo.
falta fiscais. Você estava falando duramente aí, falta fiscais. Explica isso para nós. Não, com certeza. A lei de cotas, ninguém cumpre a lei porque quer cumprir. Deveria ser assim, né? A gente, como tem gente com deficiência na sociedade, essas pessoas são consumidores, precisam ser consumidores e para consumir precisam trabalhar, precisam ter renda. Então, vamos dizer, não precisaria ter uma lei que obrigasse a contratar. Mas existe uma lei que já tem 24 anos, que é a chamada Lei de Cotas. Tem multas para quem não contrata. Mas para a multa ser aplicado, o fiscal tem que agir. O fiscal tem que chegar na empresa, ou o fiscal do Ministério do Trabalho, ou o procurador do Ministério Público do Trabalho, tem que acionar a empresa para ela provar que está cumprindo ou não a lei. O que nós estamos assistindo no Ministério do Trabalho? Ele foi desmontado, não há fiscais, não há concurso público. Os poucos fiscais que atuavam com pessoas com deficiência aqui em Osasco, que cá entre nós foi o exemplo do Ministério do Trabalho para o país, as primeiras multas do país foram aplicadas aqui na região de Osasco, pela equipe daqui. Esses fiscais se aposentaram. A ex-subdelegada da região, que deu início a todo esse movimento, está aposentada, chegou a ser delegada regional do Estado de São Paulo, está aposentada, doutora Lucila Rodrigues Jaime. O último fiscal que acompanhava a fiscalização nas empresas, o doutor Adelino, se aposentou há 1 ano. E desde a aposentadoria dele, o Ministério do Trabalho não encontrou sequer um único auditor fiscal para assumir a responsabilidade de acompanhar a evolução do acompanhamento da lei, do cumprimento da lei nas empresas. Quer dizer, nem fiscalização de papel para a lei de cotas está se fazendo mais na gerência de Osasco. Tá? Então, é uma situação grave. Nós estamos conversando com a superintendência do Ministério do Trabalho em São Paulo, tá? Alertando essa situação. Estamos fazendo chegar ao ministro do Trabalho e Previdência Social, Miguel Rosseto, esta grave situação, porque são direitos das pessoas que estão indo para o ralo. A lei de cotas ela é importante. Hoje, se ela for cumprida no Brasil, nós vamos ter mais de 1 milhão de pessoas trabalhando com direitos garantidos, com direitos e garantias previdenciárias. Mas tem menos de 300 mil pessoas hoje no país trabalhando no mercado formal em empresas com 100 ou mais funcionários. Mas nós temos, só com escolaridade, com ensino médio e superior completo, mais de 10 milhões e 200 mil pessoas com deficiência. Agora, aqui, na região de Osasco, que isso está estudado, que está acompanhado, na metalurgia, de alguma maneira, com ou sem fiscal, as coisas vão andar. Eu não tenho dúvida nenhuma, vão andar. Mas, no geral, a lei de cotas vai virar uma brincadeira, porque uma lei que ninguém fiscaliza vai servir para quê? Não é? Então, nós estamos chamando as autoridades à sua responsabilidade, estamos levando esse fato, estamos conversando com o Ministério do Trabalho, mas estamos levando esse fato ao Ministério Público do Trabalho, nós estamos levando esse fato ao Ministério Público Federal. Há desdobramentos muito ruins dessa situação, inclusive de troca de vagas de lei de cotas por sistemas de aprendizagem de mentirinha. Nós já denunciamos esse fato, e a médio prazo isso vai dar um prejuízo enorme para as pessoas com deficiência que querem trabalhar, tá? Que podem trabalhar, podem ser úteis à sociedade, eram úteis antes de se tornar uma pessoa com deficiência, porque a maioria das pessoas com deficiência hoje, em idade de trabalhar, não tinham deficiência, ficaram. Então, quer dizer, a lei tem que ser respeitada, a lei existe, mas para nós é importante que ela seja cumprida onde? Onde as pessoas moram, aqui na região de Osasco. Tá? Então, hoje, nesse momento, o Ministério do Trabalho está acéfalo. Tem fiscais de mentirinha em Osasco, fiscais de papel, mas nem para fiscalizar a lei de cotas, a fiscalização de Osasco está fazendo isso nesse momento. Esses fiscais de mentirinhas que você citou é um assunto seríssimo, seríssimo, a gente tem que sempre frisar e repetir aqui,
Você acredita também que o lado empresarial está fechado? É forte esse lado empresarial? Olha, há muita Dificulta? No caso da lei de cotas, há muitas empresas sérias. Não, sim. Com exceção dessas aí. Não, há muitas empresas sérias. Mas cá entre nós, qualquer empresa que sabe, é a história. Tem um farol aqui, um farol de velocidade que eu não posso passar determinada velocidade. Eu passo e não acontece absolutamente nada. Tem um farol vermelho que eu não posso passar, porque eu vou provocar acidentes com os outros, mas vou passar, eu passo e não acontece absolutamente nada. Há uma batida de carro na rua, vamos imaginar uma batida de carro na rua, dois carros batem, e ninguém vai ver o problema de vocês. Daqui a um mês, eu vou pedir papéis para vocês dizerem o que aconteceu. É isso que está acontecendo com o Ministério do Trabalho. Fiscalizando papel, né, eu estou fugindo da lei de cotas, mas no caso dos acidentes de trabalho graves e fatais, que nós chegamos a levar esse fato para o Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. Nós levamos lá essa situação. As pessoas se acidentam, as pessoas morrem e não tem gente para ir nos locais de trabalho. Agora, imagine então, no caso da lei de cotas, que é importantíssima, mas quem que é obrigado a cumprir a lei de cotas? Grandes empresas. Agora, se o Ministério do Trabalho tem medo de chegar nas grandes empresas para fiscalizar o que está acontecendo lá, é o fim da picada, né? Felizmente, na metalurgia, as empresas, a maioria absoluta, estão dando um grande exemplo de responsabilidade social e empresarial. Quase 60% das empresas metalúrgicas nesta pesquisa demonstraram que cumprem a lei de cotas integralmente ou até mais. Né? De empresas, o volume ultrapassa 100%. Sim. 103%, mas em volume de empresas, quase 60% já cumpre integralmente a lei e algumas há muitos anos. Clemente, sem dúvida nenhuma, concordo com você, quando você fala que o setor metalúrgico é um dos destaques nessa questão. Eu queria dizer, então, o setor metalúrgico na região é exemplo para outras categorias e regiões. Eu pergunto para você, qual dica, então, que você poderia dar para que o mesmo ocorra com outros setores e regiões aqui da próxima cidade de Osasco? Sim, não há dúvida. Acho que o grande segredo para todos nós temos que fazer uma trincheira contra o preconceito cultural e contra mitos, né? O que impede as pessoas com deficiência de poder estar em qualquer posto de trabalho, ou na maioria dos postos de trabalho, são mitos, de achar que uma pessoa com deficiência não vai dar conta do recado, e não é verdade isso. Né? Então, a hora que a gente derruba esses mitos, por exemplo, o mito principal que tinha na praça, nós derrubamos aqui em Osasco, que era o quê? O mito da escolaridade. Olha, as pessoas com deficiência não têm escolaridade. Né? Porque quando se olhava a pessoa com deficiência para o trabalho, imaginava alguém analfabeto, semi-analfabeto, que ia fazer trabalhos, vamos dizer assim, os trabalhos de menor valor agregado dentro da empresa. Isso não é verdade. Nós temos no Brasil 2.800.000 pessoas com deficiência com faculdade concluída. Na região de Osasco, né, que pega aqui 15 municípios na área do Ministério do Trabalho, tem 163.000 pessoas com deficiência com ensino médio ou superior completo. Com universidade tem 35.000 pessoas. Não precisa ir longe, e essas pessoas não estão trabalhando. E a prova disso é um magistrado, não um juiz, em Curitiba, né? Que também... Primeiro juiz cego do Brasil, doutor Ricardo Tadeu, desembargador federal. Perfeito. Nós estamos recebendo em nossos estúdios Carlos Aparício Clemente, tratando o tema a situação dos trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico. Você participa do programa através do nosso e-mail, visãoemdebate@ig.com.br ou no nosso WhatsApp, 0 operadora 11 95893 5075. Nós vamos para um breve intervalo e já voltamos com mais perguntas ao Clemente. Fique conosco, não saiam daí. Já estamos de volta com o programa Visão Trabalhista Debate, conversando aqui com o nosso professor Carlos Aparício Clemente. Não tem pessoa melhor para tratar um tema tão importante como esse, situação dos trabalhadores com deficiência no setor metalúrgico. Clemente, em relação à contratação de pessoas com deficiências,
Quais são as expectativas do sindicato com a mudança dos ministérios que juntou o Ministério do Trabalho e da Previdência Social? Podemos dizer que temos que ser otimistas? Com certeza. O grande problema anteriormente ou agora na unificação do Ministério é que não há quadros. Juntou 2 ministérios que faltam pessoal para trabalhar. No Ministério do Trabalho faltam fiscais, faltam pessoas administrativas para funcionar a máquina do Ministério. Na Previdência Social, falta gente na perícia, falta gente em várias áreas do funcionamento da Previdência, inclusive no setor de reabilitação profissional, que tem uma ligação direta com a questão da lei de cotas. Porque a lei de cotas ela é para garantir contratação de pessoas com deficiência e pessoas que saem dos programas de reabilitação profissional decorrente de acidente de trabalho. Tá? Então, a expectativa, vamos dizer, é positiva. Se a atual cabeça do Ministério do Trabalho, né, hoje o ministro Rossetto, ele perceber a importância que tem o Ministério na área. Não adianta nada. Se não perceber, se quiser continuar a fazer essa fiscalização de mentirinha, de papel, vai ficar, vamos dizer, vai passar todo um período do novo Ministério prestando um desserviço à população. Se quiser agir, é possível agir junto com a comunidade. Pegar um exemplo muito claro na região de Osasco. Há forças importantes aqui na região de Osasco que impulsionam a inclusão das pessoas com deficiência. Então, o Ministério do Trabalho não está sozinho. Hoje ele está isolado, ele não participa disso. Mas tem Ministério do Trabalho, tem Ministério Público do Trabalho, com funções concorrentes nessa área. Entidades, tem sindicatos, entidades sindicais, tem algumas entidades empresariais que atuam legal nessa área, tem a ACD de Osasco, tem a Pestalozzi de Osasco, vários fatores. Tem a Secretaria do Trabalho, Desenvolvimento, Trabalho e Inclusão da cidade, tem uma rede na região. Agora, tem que aprender a trabalhar em conjunto. Claro. Não adianta eu esquecer o que está acontecendo na comunidade e ficar fuçando o papel para digitar pontinho em computador, que é o que está acontecendo hoje. Burocrático, né? Então, a gente aposta que é possível mudar. Por isso, a pesquisa que foi feita, sem fiscalização no momento, mostra um resultado positivo em relação ao cumprimento da lei, porque as empresas, de uma maneira geral, estão tomando atitudes assim, de começar a respeitar a diversidade entre seus quadros de trabalhadores. Clemente, estamos com pouco tempo agora, sei que a sua vinda aqui é sempre importante, extremamente importante para nós. Queria aproveitar e perguntar o seguinte: no dia 18 de novembro, aconteceu o 8º encontro anual do Espaço da Cidadania e seus parceiros pela inclusão, o qual apontou estratégias da inclusão para 2016. Você pode apontar algum deles? Os 3 principais, né? Então, o encontro anual do Espaço da Cidadania, veio gente de vários pontos do estado de São Paulo, né? Participou juízes, gente de entidades sindicais, empresariais, gente da área de entidades que atuam com pessoas com deficiência e gente de muitas empresas. O que se discutiu ali? O grande problema é que a lei de cotas ainda não é alavancada no país, ainda é os mitos que estão em torno do problema. Mitos de que as pessoas não vão dar conta do recado. Mitos que falta escolaridade. Então, entre nós, do Espaço da Cidadania, já não tem mais dúvida em relação a isso, mas foram apontadas 3 situações. Uma, em relação à fiscalização da lei de cotas. Então, apontou-se a necessidade de ter concursos públicos para que o Ministério do Trabalho possa fiscalizar a lei e capacitar os atuais auditores fiscais do trabalho para saber o que é a lei de cotas. Tem fiscal do trabalho que fiscaliza a lei de cotas sem saber, sem entender o que é, né? Então, foi muito interessante nesse aspecto. Uma outra questão foi em relação a pensar na acessibilidade dos locais de trabalho, o desenho universal, pensar em ambientes de trabalho, onde alguém, por exemplo, com uma cadeira de rodas, possa circular por andares diferentes de empresas, de prédios, de escolas, em vez das escadas, né? Eu ter equipamentos, maquinários, instrumental, que pessoas com determinadas deficiências, possa ser visual, possa ser física, pode ser auditiva ou intelectual, essas pessoas consigam desenvolver o seu trabalho.
Tá? E um terceiro ponto importante que foi apontado é em relação ao processo de recrutamento e seleção de trabalhadores com deficiência. No encontro anual, o pessoal percebeu que boa parte das empresas não sabem fazer um processo de contratação de uma pessoa com deficiência. Então, aí prejudica a própria empresa, perde talento, oportunidade de ter talentos, tá? Então, por desconhecimento de algumas questões, que então serão para nós os 3 pontos centrais que trabalharemos ao longo do ano de 2016. É uma ação voluntária, mas que envolve gente de empresas, de sindicatos, de entidades, e isto pode dar saltos importantes, assim, para a gente conseguir ter uma inclusão em todos os locais. Por isso que você está à frente desse projeto, não teria pessoa melhor e preparada para esse projeto. Para encerrar o programa de hoje, no que se refere à inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, Clemente, assim como na sociedade, todos podem e devem ajudar. A dica que você dá para isso, qual é o melhor caminho? A grande barreira, a barreira de atitude. Se a gente repensa como hoje agimos em relação à pessoa com deficiência, vamos entender o que é esta pessoa com deficiência, antes de ter alguma coisa estereotipada sobre ela, a gente muda tudo, porque escolaridade é igual, quem não tem deficiência, quem tem, tá? Escolaridades são semelhantes, níveis de conhecimento profissional são semelhantes, não faltam pessoas com deficiência em quantidade para suprir a lei, aliás, cabe hoje 10 leis de cotas, se fosse abarcar todas as pessoas com deficiência que têm ensino médio e superior completo. Precisaria 10 leis de cotas. Então, à medida que a gente mude nossa atitude, a partir do conhecimento, a gente vai melhorar a sociedade, melhorar as relações e dar mais oportunidade para as pessoas com deficiência conviver no mesmo espaço de trabalho. E antes de encerrar, queria chamar você, a sua atenção em casa, que nos acompanha aqui na TV Osasco, canal 6 da NET ou pela internet, haverá aí essa divulgação dessa pesquisa, essa nova pesquisa que o Clemente já citou durante o programa. A apresentação acontecerá no auditório da empresa Mérito do Brasil, Sistema Automotivos Limitada, na rua Natanael Tito Salmão, 409, no centro de Osasco, dia 24 de novembro. Eu convido a vocês, dia 24 de novembro, terça-feira, das 9 às 11, confirmação de presença através dos e-mails celia.assessoria@sindmetal.org.br, vai estar no GC, fica tranquila, ou cidadania tudo junto, @ecidadania.org.br. Também está no GC, é só anotar e marcar a sua presença. É o Sindicato dos Metalúrgicos de Osasco Região, frente aí, representado pelo Jorge Nazareno Rodrigues e também, claro, o Clemente, o vice-presidente da entidade. Muito obrigado, Clemente, pela sua vinda até aqui, como sempre pertinente. Agradeço muito pelas informações prestadas mais uma vez a todo o público que nos assiste. Não, a gente que agradece a oportunidade e o sindicato, particularmente, fica muito contente de que se espalhe a ideia de que a inclusão é possível em todos os locais. Eu que agradeço. Obrigado. Agradeço a você em casa que ficou conosco até agora pelo seu carinho e também, claro, pela sua audiência. Você já sabe, nós temos um encontro marcado aqui no programa Visão Trabalhista e Debate. Através do nosso endereço eletrônico, você opina e também participa do programa. visãoedebate@ig.com.br. Você quer rever esse programa? Acesse o portal do sindicato, www.sindmetal.org.br. Tenham toda uma ótima semana. Eu vejo vocês, se Deus quiser, no próximo programa. Tchau.